Então, por que Deus gosta tanto de ser adorado? Por que ele tem um espírito de ciúme em nós? Sim. Por que desperta mais a ira dele é nós não amarmos como no início? Por quê? Se ele não é possessivo? É porque a gente esquece de um detalhe. Adorá-lo é o que nos cura, mano. Entendeu? O propósito da nossa vida é adorá-lo. Então quando a gente adora ele, não é que a gente tá suprindo uma carência dele. A gente tá suprindo uma carência nossa. Fala aí, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do podcast Quem por Jesus. Hoje a gente vai falar sobre adoração. E toda segunda nós viemos aqui com o objetivo queimar por Jesus continuamente. Então hoje a gente vai entender como a gente pode amadurecer a nossa adoração de uma forma que ela realmente seja verdadeira e suba de uma forma agradável ao Senhor. Fechou? Show. Fala aí, tô aqui com o Matheus. Fala, amigos, tudo bem? Sou o Matheus. Todo mundo já conhece. Todo Mas, mano, mundo. como... Primeiro, acho que a gente precisa definir o que é uma adoração. Cara, eu tenho aprendido muito sobre esse tema, eu tenho buscado mais sobre esse tema já faz muito tempo. E ele começou em 2024. E, cara, uma pergunta boa a se fazer é o que não é adoração, pra gente poder também definir o que é adoração. Porque a adoração, ela tá muito ligada à entrega, a sacrifício e também à consciência. Muitos acham que adoração é louvor, mas sendo que a adoração, na verdade, ela é... Mas, na verdade, a adoração, ela não é louvor. Mas, através do louvor, você consegue acessar uma atmosfera de adoração. Então, louvor, ela tá muito ligada a elogios, palavras de elogio ao Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, palavras de afirmação, aquilo que de fato ele é. Sendo que a adoração, ela tá muito ligada à entrega. Então, qualquer pessoa pode louvar a Deus, mas nem todo mundo consegue adorar o Senhor. E a gente pode ver isso nas Escrituras. Então, é basicamente isso. E sobre a adoração amadurecer, cara, é muito importante. Que eu vejo como a igreja às vezes fica muito perdida no período de adoração. E, cara, não, adoração não é música. Mas por intermédio da música nós podemos acessar a atmosfera de adoração. Sim, cara, eu tava abrindo aqui em Gênesis 22, né? Que a parte que Abraão tem que ir lá sacrificar Isaac, né, o filho da promessa. Sim. Fala que no versículo 5, que Abraão disse para os servos: fiquem aqui com o jumento, que eu e o moço, né, no caso Isaac, eu e Isaac iremos até lá. Sim. E depois de adorar, voltaremos. Né? Então ele está tratando esse ato de sacrifício como adoração. Eu acho que é a primeira vez que aparece adoração na Bíblia, inclusive. E eu levo isso pra minha vida. A adoração, ela não é ir lá na igreja cantar uma música que eu gosto, uma música que me agrada, ou então um ritmo que me agrada, mas é justamente a entrega de algo, e não só musicalmente falando, né? Exatamente. Muitas atitudes que a gente toma durante a vida cotidiana, durante a rotina, são atos de adoração. Cara, eu acho isso fascinante, porque o nome desse podcast é Queima por Jesus. E, tipo assim, eu quero até que vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, que é em 2 Coríntios 3, versículo 15, que diz o seguinte: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, onde o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem o Senhor, o que é Espírito. Cara, esse versículo, onde o Espírito de Deus está ali, a liberdade, ele é muito, muito conhecido, ele é muito falado no meio, antes do louvor. E, cara, de fato, e eu comecei a entender muito esse versículo. Porque aqui o pessoal, eles estavam tendo a noção, Paulo estava alertando que aquilo que foi revelado ao Monte Sinai, atualmente em Jesus, é superior. Até porque aquilo que foi revelado ao Monte Sinai, aos israelitas, que eles ficaram com medo, cara, foi temível, foi terrível, mas desapareceu.
E agora, através do Espírito Santo, nós podemos acessar Jesus, nós podemos contemplar a Jesus. Então, aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade está apontando que o Espírito Santo nos revela algo superior àquilo que foi revelado ao Monte Sinai, e isso é muito profundo. Então, quando a gente está com. Por isso que eu falo que a adoração está muito ligada à consciência, porque se a gente não tem a consciência de quem a gente está louvando, de quem a gente está adorando, a gente se torna religioso e a gente está levantando o altar e fazendo um ritual vazio. Isso é o meu grande medo, cara. Por muito tempo, no período de adoração, tava lá pulando, em eventos assim, pulando, mas o meu coração e os meus olhos não estavam no lugar certo, e isso é muito perigoso. E eu fico me perguntando, mano, onde está o nosso coração? Será que de fato a gente tem a ciência de quem Deus é e quando a gente está no período de adoração e a gente está frio, será que essas pessoas elas têm a noção? Às vezes a gente vê o ministro de louvor se esforçando demais para que a igreja possa ter a noção, sendo que, mano, a consciência não é dada por homens. Tipo, eu, homem, não posso te dar a consciência, posso até te ensinar alguma coisa, mas agora, através do Espírito Santo, nós podemos acessar isso. Aí vem esse versículo, onde o Espírito de Deus está ali a liberdade. Então, nós podemos contemplar a Jesus. Mas se a gente não está contemplando a Jesus no período de adoração, até dentro da nossa casa, sem precisar de música, cara, será que nós estamos dando liberdade ao Espírito Santo? É isso que tem me ferido demais. É. E, cara, assim, eu vejo que, pelo menos eu, a adoração, qual você vê que é o papel da música? Da música? Porque são coisas diferentes, né? Sim. Muita gente associa como se fosse uma coisa só. Mas a gente definiu aqui a adoração e a gente não passou ainda por música Sim. em si, né? Sendo que eu acho que a música ela gera um ambiente. Com certeza. Então, primeiro, qual é a diferença da música e adoração e qual o papel da música na Cara, adoração? então, como eu falei, tipo, a adoração é entrega. Tem vezes que, sem precisar de música alguma, eu tô em casa assim e eu começo a imaginar Jesus. Então eu começo a louvar ele de alguma forma, meu coração começa a se dobrar. Eu acho que a adoração é muito dobrar o seu coração. Mas a música, mano, foi criada por Deus, mano. A música foi criada por Deus. E é uma arte que ele implementou em nós. E, tipo, eu não lembro qual foi a primeira vez que citaram música. Acredito que foi, tipo, quando eles estavam organizando lá o templo. E eles estavam separando o que os músicos iam fazer, que cada um ia fazer na questão do templo, e como a música era uma ferramenta para a ministração do Senhor. Então, os músicos eles ministravam o Senhor para que eles pudessem conhecer o Senhor de alguma forma cada vez mais, entende? Então, a música é uma arte e existem muitas artes que nós usamos até hoje, atualmente. Na verdade, eu descobri que é bem antigo. Eu estava vendo uma ministração do Antônio Cirilo, da galera do Diante do Trono. Do Diante do Trono. Eles estavam pintando enquanto eles cantavam. Uhum. Eu achava que era algo atual, né? Tu achava que era atual também? Eu achava que era algo atual, Cara, eu mas também achava que era atual. dos anos 2000 eles já estavam fazendo Não isso. sabia. Então, tipo assim, no outro dia, foi a primeira vez que eu fui numa igreja que eles estavam pintando. Eu falei assim, caraca, aquilo legal. Cara, tinha que ver a arte, mano. Depois eu te mostro. Falando sobre até que o Senhor venha em uma chama, meio com fósforo e formando uma grande chama, assim. Sim. E, cara, a arte, ela é algo que Deus gosta e a gente vê isso. Sobre a pintura, a arquitetura, o Senhor pensando em tudo para fazer a morada dele, tudo. Tanto do tabernáculo, tanto do templo. E Pô, de todos os detalhes, se a gente Sim. pega a arca se ele falasse, não, bota uma tábua de madeira que eu vou fazer isso aí flutuar. Exatamente. Teria acontecido. Mas Deus, ele dá os mínimos parâmetros. Exatamente. Que ele queria, né? E, cara, a música, como a música mexe com qualquer pessoa, né? Existem muitos debates sobre cristãos não ouvir música secular ou não, mas, cara, uma coisa que é indiscutível que é a música, ela mexe com a pessoa, de qualquer forma. Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou o seguinte, que quando ela ouve charme, que é até um charme cristão, ela se sente muito poderosa. Ainda mais que a maioria dos cantores de charmes, eles são negros e eles falam sobre a vivência das ruas, pá.
e ela se sente muito poderosa. Outro dia ela falou que também, quando ela ouve Beyoncé, ela se sente muito, a autoestima dela sobe demais. Aham. Olha isso. Caramba. Então, cara, isso é algo que acontece. A música, ela causa isso. Quando a gente não tá triste, mas a gente ouve músicas assim que são tristes, elas vão meio que deixar a gente mais triste. Ou a gente tá num dia bem legal e a gente ouve música triste e a gente começa a entrar naquele cenário, porque a gente é meio igual camaleão, a gente vai se adaptando ao ambiente, aquilo que está. Então, de alguma forma, a música mexe com a gente. E tipo, é igual filme, série, Exatamente. você geralmente tá desarmado. Exatamente. Quando, tipo, você clicou agora nesse vídeo, a gente clica no vídeo no YouTube lá pra ver. Quando é alguém ensinando algo, a gente já tá, de certa forma, armado. Então, se alguém chega e fala, deixa eu te ensinar um negócio, tu já fica, peraí, o que ele quer me ensinar? Uhum. Tal. Tu já se arma. Exatamente. Mas quando tu pega pra ouvir uma música, ver uma série, você vai absorvendo aquelas ideias Exatamente. sem nem... Facilmente. Então, isso é tanto pro ruim quanto pro bom. Exatamente. Você vai só absorvendo aquilo ali que nem uma esponja. Então a música é muito genial quando a gente junta a adoração com a música, porque quando existem compositores que conhecem a Jesus, que pregam sobre Jesus através das escrituras, e igual a Tamiris Garcia, a gente no outro dia tava falando, pô, mano, a Tamiris Garcia ela só prega a Bíblia, mano, não pode isso não. Tô brincando. Ela pega a Bíblia e Exatamente. canta, mano. Igual o F-Lop também, a facilidade É. deles cantarem Bíblia é muito Os doido. bravos. Os bravos, meu Deus, eu não pode nem falar dos bravos. Mas, cara, quando a gente usa isso no período de adoração, cara, existe uma canção no céu incansável, uma canção em que está há muito tempo, séculos e séculos. E lá também existem sistemas de harpas, essas coisas assim. E, mano, é muito doido que quando a gente junta isso e a gente tá cantando a Bíblia, apontando pra Jesus e a gente tem a consciência, mano, o que nos resta é chorar e totalmente e simplesmente se dobrar diante daquilo que está se revelando a nós através da adoração. Uhum. E é muito doido. E adoração é resposta pra mim. E quando eu falo resposta, eu vou te dar a fala já. Acho que tu quer falar, né? Não. Tranquilo. Adoração é uma resposta porque eu tô lendo o livro Discipulado começa com contemplação e fala que a gente é programado para adorar. Uhum. E se a gente não está adorando a Deus, cara, a gente está adorando outra coisa. É tipo, é algo natural. Se a gente não adora a Deus, a gente está adorando alguma coisa, porque justamente nós fomos programados para adorar. Da mesma forma que o ChatGPT ele foi programado para responder as nossas perguntas, fazer João Calvino fala que no nosso coração é a fábrica de ídolos. Exatamente. Então, tipo assim, cara, a gente precisa. Adoração é você corresponder àquilo que a gente foi feito para ser. Que a gente foi feito para ser. Então, como a nossa origem é o jardim, como a gente foi feito para estar naquele lugar de presença tangível, palpável, e a gente corresponde através da revelação daquilo que está acontecendo no céu, mano, a gente de fato precisa responder aquilo que a gente foi feito, da mesma forma que os anjos estão ao redor do trono, Uhum. os anciãos estão ao redor do trono, sem se cansar, adorando ao Senhor, assim devemos ser naturalmente, entende? Então, uma coisa que me pega muito, antigamente, quando eu pensava sobre o céu e ficar adorando ao Senhor por um tempão, que no caso, quando a gente estudar a escatologia, não vai ser bem assim, mas quando a gente pensa nessa realidade de adorar o Senhor por um tempão, ficar por séculos e séculos, a gente acha chato. Vamos ser sinceros. Mas, depois que a gente entende, quando a gente chegar lá num lugar onde Jesus não haverá véu e a gente finalmente nós iremos ver o rosto dele, cara, a gente vê que é suficiente e é possível viver essa realidade que aqueles que estão ao redor do trono estão vivendo. E isso é sobre a resposta ao Criador, aquele que nos criou e aquilo que a nossa alma e o nosso corpo em si foi feito para ser feito, cara. É muito doido, mano. Cara, porque é a luta que Paulo fala, né? Exatamente. A carne com o espírito. Mas ele diz assim que lá no interior dele ele sabe, ele Sim, tem prazer. Essa palavra, ele exatamente. tem prazer na lei, mano. Então, tipo, quando a gente pensa na eternidade durante o Senhor e a gente acha que vai ser um tédio,
É porque a gente ainda não experimentou algo de Jesus que, Exatamente. cara, se a gente buscar, ele mostra pra gente como vai ser, mano. Né? Jesus, ele fala, o reino dos céus é o que vai vir, mas também é o que já veio. Sim, Tipo, ele fala do reino dos céus como algo que vai acontecer, mas ele também fala como algo que tá acontecendo. Então, como é possível? O reino dos céus vai vir ou já tá aqui? E, tipo, as duas coisas, mano. Ele vai se completar de uma forma plena, sim. onde a gente não vai ter mais que lutar pra sentir prazer nele, mas a gente pode experimentar mais do céu quanto mais a gente estiver satisfeito nele. Exatamente. Entendeu? Esse é o jeito de Exatamente. encontrar, de trazer os céus à terra, é encontrar a satisfação nele, igual você falou. Pô, Cara, mano, não vai ser tedioso? Não vai, velho. não vai. Se você Mano, já ficou satisfeito nele em algum momento, em algum culto aí, não em vai. algum momento secreto, mano, você vai saber que não vai. Não vai. E tipo assim, cara, é possível a gente experimentar pelo menos o vestígio daquilo que tá acontecendo agora na sala do trono, sabe? É. E a gente se satisfazer mesmo nesse lugar. Eu lembro que a primeira vez que eu adorei o Senhor em espírito e em verdade mesmo, cara, foi realmente. É sério mesmo, Pete, eu tô falando sério, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Eu realmente senti uma sensação que, cara, eu fui feito pra isso. É a sensação mesmo, interior mesmo, meu coração, ele não só. Exemplo, eu não tava sentindo arrepio nenhum. Cara, atualmente no. Não tava sentindo arrepio nenhum nem nada, mas o meu coração ele estava pulsando. Ele estava totalmente agitado, porque, caraca, eu encontrei de fato aquilo que eu fui feito. E eu lembro que eu acho que foi no retiro de 2005, não lembro, ou antes, acho que foi antes. Mas no Congresso Raízes, a gente tem um congresso anual de todas as novas vidas do Rio de Janeiro. Eu acho que não vem ninguém de outro estado. E o Jael Salazar, ele tava lá ministrando. E nessa que ele tava ministrando, mano, o pessoal tava querendo, videira, 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 gritando para que ele pudesse cantar. Videira, videira, videira. Aí o cara falou assim: não. Agora a gente vai adorar o Senhor. Ele falou literalmente assim. Algumas pessoas acharam que ele foi áspero, sendo que não, na verdade, ele entendeu aquilo que todo mundo precisava fazer. Ele teve um período de celebração lá, o pessoal pulando. Outra coisa também que o pessoal anula muito. Acho que o período de celebração é só de você pular. Mas, mano, através do período de celebração você pode chorar. Isso aconteceu comigo no retiro dos jovens de 2005. Tava cantando, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mano, eu comecei a. A minha mente foi batizada pela consciência. E eu não tava pulando, mano. Eu tava no chão lá chorando e entendendo aquilo o que tava sendo cantado. E nesse congresso de raiz eu tava servindo em uma hora, eu esqueci que eu tava servindo, cara. Eu tinha que proteger a câmera pro pessoal não derrubar, sendo que uma hora eu esqueci. E ali foi um momento que foi muito profundo mesmo, cara. E eu tava sentindo um desespero, não tem aquele santo desespero? Cara, Santo foi, foi desespero. literalmente isso. Meu coração tava desesperado. Parece que eu tava chegando no lugar e finalmente eu cheguei. Não sei se deu para entender, mas é basicamente isso, cara. E eu tenho muito medo da igreja não acessar isso. Eu tenho muito medo da igreja ainda não ter acessado esse lugar. De pessoas que estão há anos dentro da igreja e não ter experiência. Ó, dizendo aqui, tá? Pelo amor de Deus. Cara, Eu não tô falando que eu sou o cara mais experiente sobre adoração que já acessou Jesus por intermédio da adoração mais que todo mundo. Mas, uau. Pode falar. cara, esse livro aqui, né, ele é muito bom. Ele chama Visão de Deus, de Tom Tenney. Ele é muito bom Uau. porque Deixa eu ver. ele sempre fala isso, que, cara, o que vai trazer a visão de Deus pra nossa visão, ele sempre fala da adoração, mano. Caraca. Ele fala que a gente pode estar passando por qualquer tipo de coisa. Aí ele dá vários exemplos. Ele dá um exemplo do desemprego. Alguém que tá desempregado vai pra um culto adorar. Cabeça cheia, um monte de Uhum. coisa pra resolver. Mas no momento que ele adora, é como se Deus o pegasse, o elevasse e falasse: Sim. o seu problema que você enxerga sendo tão grande, Cara. olha como eu vejo daqui de cima. Sim. E aí nós participamos da visão de Deus. Então, Caraca. cara, o poder da adoração é você Uau. conseguir enxergar as coisas do jeito que Deus vê. Uau, mano. Entendeu? E ele reflete muito isso nesse Muito livro. profundo. Muito bom livro, recomendo. E você citou muito bom. Desassociar. Eu vi a Laura Sogueles falando sobre isso. Eu não tinha entendido de primeira. Eu vi a Laura Sogueles falando sobre desassociar o problema.
ela falou que se você está com algum problema e você chega na presença de Deus e continua intacto, cara, provavelmente você não entendeu aquilo. Aí, quando ela falou isso, eu não tinha entendido de primeira. E numa conversa com um grupo de intercessão, uma irmã falou assim pra mim, cara, a gente precisa entender o problema que a pessoa tá enfrentando, poxa. A gente precisa entender que ela tá triste, pá. Eu entendo. A gente precisa realmente ter compaixão. Sendo que o tipo de pessoa, o tipo de igreja que a gente precisa levantar é uma igreja que, tendo problema ou não, quando nós estamos diante da presença de Deus, não causa diferença. Então, quando a gente está com algum tipo de problema, desemprego ou até traição, sei lá, algo bem mais profundo, cara, quando a gente está diante da presença de Deus, a gente precisa desassociar isso. Porque quanto mais a gente leva os nossos problemas diante do trono de Deus, cara, menos de Deus a gente vai levar conosco. E é aquela ministração, quanto mais eu corro pra ti, mais eu me deixo pra trás. Mano, é isso aí. Então, tipo assim, cara, se a gente está diante de um problema, realmente a gente vai enfrentar problema, mas isso não pode interferir na nossa adoração. E, cara, biblicamente é possível que isso aconteça. Pô, a gente vê Abraão, ele estava prestes a matar o próprio filho, mano. A promessa estava diante da mão dele. A promessa que ele tanto esperou, ele conseguiu, ele conquistou, graças a Deus. Deus deu a ele. Agora Deus está pedindo para ele entregar. E, cara, o cara estava lá indo obedecer. O cara estava indo lá obedecer. Davi também estava perdendo o filho dele. E o filho dele morreu. Mas, cara, ele tomou um banho e foi pra cima. E é isso aí. Cara, é esse lugar. E até que ponto? A pergunta é, mano, até que ponto a gente consegue amar Jesus? Até que ponto, no período de adoração, a gente consegue queimar por Jesus? E eu vejo que o período de adoração, ele é muito educativo, sabe? Quando você adora o Senhor, ele é muito educativo, que ele te ensina a queimar por ele, independentemente de qual cenário que esteja acontecendo, entende? É, cara, porque quando a gente tá lendo a Bíblia, eu acho que às vezes ocorre tipo um afastamento. Sim. A gente lê como se fosse mais um livro. Uhum. Sendo que a gente precisa ser educado para não ler como um livro e aprender a viver aquilo. Mas, Exatamente. cara, quando a gente pega as letras e canta elas em conjunto, no coletivo, Caramba. mano, parece que a gente tá vivendo aquilo, Sim. né? Parece que a gente tá vivendo aquilo, né? Você citou das canções aí da F-Hop, da Tammy de Garcia. Cara, são figuras que o fato delas cantarem a Bíblia e poder cantar isso em comunidade, Caramba. mano, faz toda a diferença. Sim. Porque não são mais palavras frias. Exatamente. Exatamente. As palavras ganham vida, mano. Exatamente. Então, como você vê a relação das escrituras com o momento de adoração na igreja? Uau, muito bom. A gente tava conversando sobre uma letra específica, né? E Algumas músicas algumas aí músicas né? aí. Cara, e eu tenho uma opinião muito polêmica. Inclusive, eu tava até querendo gravar um vídeo que acho que eu vou gravar depois, então. Existem músicas gospel que são piores do que funk. E, cara, existem músicas que são piores do que funk. Primeiro, o funk ele é muito escancarado, né? Mas existem algumas músicas que são, sabe, lá no fundo não são escancaradas, mas tá meio que te exaltando. E isso é muito perigoso, cara. Porque você começa a achar que Deus tá te devendo alguma coisa. Como aquela canção que a gente tava cantando. Mano, encarar Deus e ver Deus dessa forma. Obviamente ele é o nosso pai. Canções que você diz é que o funk, ele pelo menos já é território inimigo. Né? Exatamente. Tipo assim, as letras já são muito óbvias, Exatamente. Então você já consegue perceber nitidamente. Uhum. Quando vem uma letra dita gospel, dita evangélica, que distorce a imagem de Deus, do Deus bíblico, Exatamente. é muito mais perigoso. Caraca, e tipo assim, existem muitos. E ela atinge mais o público pobre. Mas a galera da comunidade. É sério mesmo. Existem pessoas que não são cristãs que ouvem. E eu, por ser de comunidade, eu sei disso. Que às vezes tô lá em casa e tá o irmão ouvindo esse tipo de canções. E, cara, é desse nível pra pior. Então, tipo assim, tô passando por uma situação, vou ver esse louvor porque ele fala justamente sobre isso. Não, mano.
Quando você tá passando por uma situação difícil, cara, põe uma canção que é tipo, estou preparando um caminho, uma canção totalmente ao contrário daquilo que você tá passando. Que vai te dar fé, né, mano? Exatamente. E você tem a consciência. Então, ao invés de você cantar e ouvir certo tipo de música que vão alimentar o seu ego e vão alimentar a sua dor, cara, ouvir músicas que vão te ferir mais é sensacional. Imagina você triste e ouvir Tu és santo, santo. É totalmente ao contrário, mano. É mó aleatório, mas é a pura verdade, cara. É, verdade. Então, eu vejo muito isso. Que existem canções do meio gospel que são piores do que músicas seculares, na minha opinião. E ninguém fala isso. Porque, cara, quando a gente corrompe a imagem de Deus, mano, Sim, a gente vira um idólatra exatamente. dentro da igreja Exatamente. que tem certeza que tá adorando Deus certo, né? Meu Então, Deus. por isso que, cara, pra quem gosta de compor, gosta de escrever canções, mano, se apoia nas escrituras, velho. Exatamente. Inclusive pra quem ouve a canção, quanto pra quem tá cantando ela. Como que você vai julgar se uma canção ela é boa de adoração ou não? Não que você gosta ou não, se ela é boa, Aham. entendeu? Se ela tá de acordo com as Casa escrituras. de escritura. Pô, existem músicas ditas evangélicas que incitam vingança, Uhum. Ah, que mano. incitam o ego. Ah, mano. Não dá. E, cara, pô, assim, se É você tá bizarro. lendo a Bíblia mesmo, você não vai conseguir É tratar bizarro. aquilo É com paz, bizarro. mano. E eu fico me perguntando. Não, agora é sério, uma pergunta pra você. A gente tinha conversado sobre sabotar uma cultura, lembra que a gente estava falando? Sim. E Um pra vídeo você. muito bom. Muito Assistam. bom, muito. E, cara, pra você, tipo assim, como que a gente conseguiria sabotar essa cultura? Ele não é ministro de louvor, tu gosta muito de período de louvor, dá pra ver, mano, tu Gosto fica muito muito. empolgado. Gosto muito. Mas pra você, fora desse contexto de time de adoração, como que você acha que a gente poderia sabotar essa cultura de músicas e de falta de consciência da beleza de Jesus? Cara, eu acho que a gente precisa educar as pessoas, né? Muitas pessoas erram por ignorância mesmo, Mas como? né? Então, pra mim, todos nós precisamos de um avivamento bíblico. Sim. O Tel Hayashi tá falando muito isso agora nesse período do Descend. Uhum. Ele fala que nós precisamos de um avivamento bíblico. Sim. Inclusive, ele conta uma história de um meio que um conselheiro da fé dele lá, um cara dos Estados Unidos. Ele veio, viu É o um Descend. pretão? É um pretão não, né? Cara, não, acho que não. É outro cara. Mas eu sei que ele chegou no Descend lá, teve 2020, e falou pra ele: é muito legal isso aqui, mas vocês precisam se aprofundar biblicamente. Caraca. Então, cara, o que vai dar a base é aprofundamento bíblico. Sim. Porque se a gente se aprofundar biblicamente, é impossível você cantar algumas canções, você ouvir algumas coisas. Tipo essa que você cantou da Nívea, né? Ah, sim. Tu és o Pensei que tu Cristo. ia citar o. Não vou citar. Não vou atacar ninguém aqui. Mas canções como, pô, Tu és o Cristo, Filho do Deus caraca, vivo, pô, rocha mano, inabalável. sim. Você começa a lembrar de algumas passagens, mano. Né, os salmos que falam que estaremos firmados na rocha. Você lembra de Pedro falando quem tu és? Ué, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Cara, e essas palavras vão começando a ganhar fôlego dentro de você. Sim. Sabe? Então, tipo, eu acho que, mano, o caminho pra gente virar um adorador mais maduro é a gente se aprofundar teologicamente. Exatamente. Não pra ter mais informação, mas pra conhecer o Deus que a gente tá adorando. Exatamente. Até porque quem define como tem que ser adorado É o adorado. é quem tá sendo adorado. Exatamente. É o Deus que tá sendo adorado. Exatamente. Isso em todas as culturas. E aí parece que chega na igreja, a gente quer A gente adorar do acredita. jeito que a gente quer. Sim. Não vou levantar minhas mãos, não vou bater palma, não vou me ajoelhar. Bom ponto, hein? Entendeu? Não vou fazer nada. Cara, você tá se adorando. Bom ponto. Você tá se adorando. Porque quem define a Exatamente. adoração é Deus. Os Salmos fala de povos que batem palmas, Salmos fala de pessoas que se dobram ao chão, Salmos fala de pessoas que dançam de alegria. Sim. Tem palavras que, se você pegar no original, no hebraico original, meio que tem um sentido de passar vergonha. Que isso? Então, tipo assim, louve ao Senhor, adora o Senhor. É meio que no sentido de, mano, Não passa vergonha. dança uma dança ridícula aí. Caraca. É tipo o que Davi fez. Ele foi ridicularizado por Mical, né? Aham. A esposa dele. Sim. Porque, caraca, como é que pode um rei dançando dessa forma? E ele fala, pô, tô dançando pro meu Deus, cara. Caraca, não é pra você. cara. Então é nesse sentido, mano, a gente tá com medo de passar vergonha. Quando passar vergonha é um dos tipos de adoração mais Uau, recorrentes que tem. sim. Entendeu? Então, se a gente lesse a Bíblia, uma coisa que eu descobri lendo a Bíblia.
E eu nunca mais fiquei com receio de passar vergonha. Caraca, cara. Entendeu? Se a gente lesse mais a Bíblia, a gente ia entender essas Muito coisas. bom, muito bom. Ele falou sobre a reação, uma coisa que, caraca, é algo que é muito trabalhado. Muitos ministros sofrem muito com a reação, mas existem aqueles ministros também que, quando não estão na plataforma, não reagem também. É verdade. Eu acho que é muita ausência da revelação de Jesus, mas eu não queria ser muito místico. Ah, olhe para Jesus. Eu sempre tento encontrar uma solução mais natural, entre aspas. Não Mais sei se... prática, né? Exatamente, exatamente. Porque, tipo assim, a reação, ela é algo... No outro dia eu tava conversando com o Renan, não lembro. Mas a gente vive tendo essa conversa. Cara, reagir à presença de Deus é algo bíblico. Todos os homens que tiveram uma revelação profunda de Jesus, da pessoa, do Filho do Homem, reagiram de uma forma humilhante, como se jogar no chão como um morto, dançar como Davi. Precisamos interagir com a presença de Exatamente. Deus, né, mano? Então, a reação é algo que é necessário, e a igreja não fala muito sobre isso. Adorar do meu jeito não funciona na Bíblia, amigos. Adorar do meu jeito. Esse é meu jeitinho de adorar. Não funciona na Bíblia. A gente fala muito sobre os presbiterianos, né? Outro dia eu vi um vídeo do Augusto Nicodemos, dele levantando a mão cara, cantando mesmo, com os olhos fechados assim. E tipo assim, mano, é o mínimo que nós podemos fazer em relação à revelação de Jesus. Cara, eu acho que as pessoas que não reagem, Jesus, olha só, as pessoas que não reagem à presença de Deus no período de adoração não acham Jesus belo, não acham Jesus bonito, porque não tiveram a consciência de quem ele é através daquilo que é revelado a nós nas Escrituras. Então toda a característica de Jesus que é revelada a nós como Filho do Homem, seus pés como um bronze reluzente, seu cabelo branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, aqueles que têm a revelação e conhecem as Escrituras e começam a imaginar de alguma forma para poder alcançar a revelação de Jesus, cara, acha ele bonito. E eu tô lendo esse livro Discipulado que começa com contemplação. Se eu falava antes dele, sem menos ter lido ele, que dirá agora? Cara, ele fala o seguinte: você nunca namoraria uma pessoa que falaria assim, pô, eu me relaciono com você, eu vou servir você, mas eu não te acho bonito. Eu acho que você nunca namoraria uma pessoa que falaria isso na sua cara. E, cara, realmente, a gente não reage quando Jesus está sendo revelado a nós, porque a gente não acha Jesus belo. E através da adoração, quando os nossos olhos são abertos assim, mano, é muito doido, Pete. João na ilha de Patmos é muito doido. Jó. Cara, Jó, eu preciso falar um pouco sobre isso, mano. Pô, você que acompanha o Deixa Queimar Sempre, você vai me ouvir falar disso eternamente até eu morrer. Mano, Jó passou por aquilo tudo. Uhum. E no final, Deus não explica nada pra ele. Mano, já reparou nisso? Deus não chega. Pô, Satanás chegou lá no céu, ele meteu duvido que se o Jó acontecer isso com o Jó, Uau. que ele vai continuar. Eu falei, pô, claro que ele vai continuar, ele é meu servo fiel. Eu te elogiei diante de Satanás, Jó. Deus não chega se explicando, mano. Sim. Deus só fala assim: onde que você tava quando eu criei essa montanha magnífica? Você tá vendo aquele ser ali que eu tô mantendo sobre meu domínio? Uau. Eu que fiz. Onde você tava? Aquele lago imenso, esse mar vasto, fui eu que fiz. Uau. Então, tipo assim, foi uma simples revelação através da natureza, através Sim. da criação. Aquilo já fez Jó falar assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. O que eu posso falar diante da sua majestade? Sim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Miserável homem que sou, velho. Uau, cara. Sabe? Só da revelação através da criação. Exatamente. E em Romanos, se eu não me engano, é em Romanos, que fala que essa geração já era indesculpável. Porque Deus revelou a sua beleza através dos atributos da criação. Sim. Então, tipo assim, e quem nunca ouviu falar de Deus? Mano, todos já ouviram falar de Deus. Pode ser não com esse nome, né? Mas quando nós olhamos para a natureza e vemos a beleza da natureza, nós já estamos conhecendo de Deus. E é a mesma coisa conosco, entendeu? Quando você encontra beleza num relacionamento com sua amizade, num relacionamento de casamento e tal, mano, existe Deus naquela relação, entendeu? Então, a revelação de Deus, ela tem um poder que é impossível você não interagir com ela. Cara, mano. é impossível. É impossível. E eu fico pensando muito nisso também. E
voltando a falar também, justamente sobre a reação, eu acho que a igreja, a gente fala muito sobre Jesus, mano, sinceramente. Mas eu acho que a gente não é muito cristocêntrico. Eu acho que as pessoas falam muito que o Espírito Santo é o Deus esquecido, mas eu acho Jesus também muito esquecido no meio da igreja. Porque, obviamente, o Pai, pô, o Pai. Mas a gente fala muito sobre o Pai, a gente fala muito sobre o Pai vai me dar, o Pai vai fazer isso, o Pai vai fazer aquilo, o Pai me ama, eu amo o Pai. Sendo que, cara, é aquela famosa frase: o Senhor se satisfaz em você quando você se satisfaz nele, e também Deus, ele revelou a Jesus na terra para que nós, seres humanos, pudéssemos nos satisfazer nele. Naquele grande dia, cara, a atenção toda vai ser para Jesus. Eles não vão ter ciúmes de Jesus, eles não vão ter inveja de Jesus. O Pai e o Espírito, eles não vão ter inveja de Jesus. Porque, cara, vai ser o dia dele, o dia do Senhor. Então, a gente fala muito sobre o Espírito Santo, eu tenho falado muito sobre isso, a gente tem conversado muito sobre isso, que a gente fala muito sobre o Espírito Santo, sobre o poder dele, mas a gente não fala da maior obra dele, que é apontar para Jesus e revelar Jesus. E esse versículo, ele reforça cada vez mais isso. Porque os dons, ele realmente são os presentes que o Senhor nos dá para que nós podemos, de alguma forma, revelar o reino de Deus e apresentar o reino de Deus, sendo que o maior desejo do Espírito Santo, o que mais queima no coração do Espírito Santo, é revelar Jesus. E nós somos apaixonados por ele. Então, a gente prega muito sobre o Espírito Santo, sendo que a pregação ela se torna incompleta a partir do momento que a gente não cita o Espírito Santo, não cita o Jesus em si. Então, cara, a gente a todo tempo tá falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Tá bom, a gente precisa ser cheio, mas pra quê a gente precisa ser cheio? E a gente entende que a gente vai ser cheio do Espírito Santo e o objetivo de ser cheio do Espírito Santo é para ter mais de Jesus, ser parecido com Jesus e conhecer mais a Jesus. Não desmerecendo o Pai e o Espírito. Eu acho que todo mundo entendeu, eu acho que todo mundo é maduro para entender isso, né? O que eu acabei de falar. Sim. Cara, então, isso é muito importante, porque é realmente o papel do Espírito Santo, inclusive no momento de adoração, é revelar a Sim, face de Jesus, né? exatamente. Nós queremos ver que esses caras viram, Exatamente. e eles só viram quanto mais eles estavam entregues ao Espírito, Sim, né? Você vê a revelação progressiva que Moisés foi tendo de Deus, sim, até que chegou um ponto que Moisés fala: pô, se eu tiver que morrer, que seja, né? Porque te ver vai ser o suficiente, que é o que a gente começou exatamente. falando lá no início, né? De encontrar satisfação nele. Eu acho que a adoração, a gente pode dizer assim, pelo que eu tô percebendo dessa conversa, que a adoração, mano, você consegue adorar. Como é que a gente consegue adorar no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os ambientes, não só na igreja, e não só cantando uma música? Eu acho que o centro da adoração é você somente precisar dele. Sim, Ou seja, você está totalmente satisfeito nele, é o centro da nossa adoração. exatamente. Porque, cara, vamos dar vários exemplos aqui. Vamos botar alguém que tá na escola, tá? Pô, eu queria falar de Jesus, mas eu tô com medo de ser ridicularizado. É, cara, se você tivesse totalmente satisfeito em Deus, Se não pensar nele. você não. Talvez você pensaria, mas você não deixaria aquilo te parar Sim, de falar sobre Jesus. Porque, mano, sabe quando a gente tá comendo algo tão bom que você tem que parar e fazer. Mano, olha isso. Prova um pouco, mano. até levanta da mesa. Nossa, você levanta da mesa e fala, mano, prova isso aqui, velho. É a mesma coisa, cara. Você tá tão satisfeito em Deus que fala, mano, você tem que provar disso É aqui. isso. Entendeu? E, pô, eu vejo muita gente tratando a adoração. Eu pensei isso já. Pô, Deus é meio possessivo, né? Por que a gente tem que adorar ele? Sim, Ele sente. Ele se sente necessidade de ser adorado? Ele tem alguma carência para ser suprida? Sendo que, de novo, a gente vai lendo as escrituras e a gente vai vendo. Cara, Deus já é completo nele mesmo. sim, O amor dele nele mesmo já era suficiente. exatamente. Ele não precisava de nós, mas ele escolheu. Deixa a história toda ainda mais bonita. Mas o ponto é, então por que Deus gosta tanto de ser adorado? Por que ele tem um espírito de ciúme em nós? Sim, Por que o que desperta mais a ira dele é nós não amarmos como no início? Por quê?
se ele não é possessivo? É porque a gente esquece de um detalhe. Adorá-lo é o que nos cura, mano. Entendeu? O propósito da nossa vida é adorá-lo. Então, quando a gente adora ele, não é que a gente tá suprindo uma carência dele. A gente tá suprindo uma carência nossa. Caraca, Entendeu? muito É doido. isso que a gente não entende. Sim, Então, por que quando tá passando um momento difícil, é a melhor coisa a se fazer é ir lá e só cantar santo, santo, exatamente. santo, santo. Porque isso já vai preencher algum buraco que algum problema tá gerando. Caraca, sim, Entendeu? Então, que a gente veja a adoração dessa forma. exatamente. Sabe? Porque, pô, a adoração, vamos pegar ali Grécia, Roma. A adoração é o quê? Para os deuses falsos lá, eu ofereço algo aqui para que eles não me eliminem, para que eles me deem algo em troca. Sendo que, mano, Deus, ele não precisaria nos oferecer nada em troca. Sim. A gente já teria que adorá-lo. Mas mesmo assim ele vai lá e oferece. Entendeu? Então, pô, você vê que a adoração ela é uma interação, mano. Que a gente não pode ficar no raso e Uau. ir nos cultos de domingo aceitando Aquilo que. passar meia hora lá Sim. cantando algumas músicas e acabou. Mano, você citou Moisés aí. Eu lembro também muito de Simeão quando ele finalmente viu Jesus, pôde apalpar Jesus, aquela criança ali, que é a esperança da terra, do mundo. Os meus olhos viram. Durante gerações e gerações, aquela criança tão esperada. Sim. Simeão, ele é bem provável, muito provável que ele foi nascido e criado ouvindo sobre a promessa que é o Filho de Deus, o próprio Deus descendo, encarnando. Cara, ele pôde apalpar aquilo, ele recebeu uma promessa que ele apalparia. E a Bíblia fala que o Espírito Santo que estava sobre ele, cara, ele cheio do Espírito, igual a Ana também. O Espírito Santo ele estava ali, sabe, agindo para revelar, porque Maria e José não falaram que era Jesus. Maria e José não falaram, ó, esse daqui é o Messias, tá? Esse aqui é o Messias, pá. É o episódio lá que João Batista começa a se agitar na barriga dela, né? Exatamente. E também, no tempo de Simeão, como de Simeão também. Cara, ali eu vejo muito uma obra do Espírito Santo também. A Trindade agindo, Lucas, cara, amo Lucas pra caramba. E ali, cara, José e Maria, eles não falavam, pô, esse daqui é o Messias. Mas quem revelou Simeão que era Jesus ali? Que era o Messias? Quem revelou a Ana? E, cara, eu vejo muito a obra do Espírito Santo revelando Jesus, a pessoa, a beleza de Jesus para Simeão. Porque, realmente, se a gente abrir lá, vê aí nessa versão aí, Lucas. Lucas o quê? Lucas 2, eu acho, Lucas 3. Acho que é Lucas 2 mesmo. É Lucas 2. É 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora ali revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora posso despedir em paz o teu servo. Cara, 2 pontos. Primeiro, a revelação do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo foi revelar Jesus ali. Cara, ninguém contou. Maria e José não contaram. A gente não vê a interação entre eles dois, entre eles três, no caso. Mas a gente pode ver que ele foi movido para o templo e o Espírito Santo revelou a ele que ele veria a salvação. E foi o Espírito Santo que revelou e apontou: ó, aquela é a salvação, é aquela criança. E por fim, ele falou: posso ir embora. Eu posso me despedir. Eu estou satisfeito. Não Eu preciso posso de mais morrer, não nada. preciso de mais nada. Caramba. Cara, eu vi Jesus. Caramba, verdade. Eu vi Jesus. Eu posso morrer agora nesse exato momento. Então, tem a passagem que diz: naquele grande dia nada me perguntareis. Voltando a Jó, né? Que o Senhor ele não respondeu nada. O Senhor não justificou nada. Exato, que foi algo que Jesus falou para os discípulos. Os Exatamente. discípulos estavam com um monte de perguntas, e aí Jesus fala: naquele dia nada me Nada me perguntareis. perguntareis. Aí, conectando com Jó não. Cara, Isso Jó mesmo. chega a falar, no capítulo 23 ou 22, ele fala assim:
Senhor, se você viesse, quebrar seu silêncio e me dissesse por que eu tô passando por isso tudo, a minha Caraca, boca se encheria de argumentos. Eu caramba. falaria isso, isso e isso diante de você, e tal, tal. Ele falando pra Deus, mano. Só que você pula pro final e não consegue falar Ele não nada. consegue falar nada. Ele só fala, miserável E, homem que mano, sou. nada me perguntareis, e Atamis Garcia ministra isso e ele mesmo enxugará as lágrimas. Cara, aqueles que contemplam a face de Jesus, mano, a face dele é a resposta, mano. É. A face de Jesus é a resposta de todas as dúvidas, as questões. Cara, eu tô passando por essa aflição por quê? Porque existe algo belo. Eu tô fazendo isso porque tá acontecendo isso com meu filho e com a minha família. Existe algo superior. Voltando a 2 Coríntios 3, cara, aquilo que foi revelado ao Monte Sinai é poderoso, mas aquilo que está em Jesus. E em Hebreus diz que ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Mano, isso é muito profundo, Pete. Caramba, mano. E por isso que eu falo que a igreja ela deixou de ser cristocêntrica, porque esses fatos eles começaram a se perder durante a cultura gospel, como aquilo que a gente falou, durante a cultura gospel em que Deus ele só precisa dar algo pra gente. E tem aquela imagem também, não sei se você viu, uma menina postou, não sei, uma imagem errada, não sei se todo mundo já viu aquela imagem que é uma criancinha com um ursinho na mão e Jesus com um ursinho grandão. Ah, Tipo assim, renuncia o ursinho. sim. Mas na verdade aquela imagem é errada. Cara, ele é o ursão, mano. Ele é o grande urso. Ele não precisa apresentar outro ursão. Ele é o ursão. Jesus é o ursão. A imagem correta seria a criança viu Jesus e ela lançar o urso fora. Exatamente. Essa é a imagem. Então, esse tipo de imagem que ele é muito postada vai reeducando e vai educando negativamente as pessoas para fazer com que Jesus seja um tipo de divino que dá aquilo que a gente precisa, sendo que a face dele é a resposta. Como se a adoração fosse uma moeda de troca, Exatamente. né? Como se, caraca, mano, isso é muito importante, velho. Muito. A adoração, ela já é o fim dela mesma. A Exatamente. adoração, ela não é um Uau. momento que você Uau. oferece algo pra Sim. receber algo em troca. Sim. Na verdade, você recebe algo em Sim. troca, Sim. né? Esse que a gente tava comentando agora. Mas você recebe o quê? A satisfação, E um ciclo vicioso que é. entendeu? Que é aquilo que você sempre fala. Não tem como, mano. Mano, você tá satisfeito nele, mas você quer mais, cara. Quando Quer você mais. adora Jesus, por isso que muitas Paradoxo da vezes a gente alma. vai procurando cultos e eu sempre procuro levar meu teclado, eu levo meu teclado pra igreja, mas eu tô sentindo muita falta dele, que eu tava passando mal a semana passada e eu não tava tocando, não tava conseguindo fazer nada. Mas, cara, quando eu pego lá no teclado lá em casa, mano, não aguento, mano, não consigo. Às vezes não sai nem canção. E eu só paro dedilhando e olho pra Jesus e acabou. Tô bem, tô satisfeito em Jesus. Mas eu quero mais. Aí no outro dia eu faço a mesma coisa, a mesma coisa. E é basicamente isso, E é, Pitch. porque é o que a gente leu em 1 Coríntios, né? De glória em glória. Então, por Exatamente. que eu quero experimentar mais glória? Porque eu sei que tem mais. É. Eu sei que tem mais. É aquela administração lá. Sim, Por que eu quero mais glória? Porque eu sei que tem mais tem glória. mais, mano. Tá Tem ligado? mais. E a beleza de Jesus, ser fascinado por Jesus é algo que nos, nos direciona a uma vida, a um estilo de vida muito diferente daquilo que você já experimentou. Ver Jesus como algo belo, ver Jesus como algo fascinante, muda a história da igreja. E o meu desejo, e tem sido a minha oração, que a igreja, que a minha igreja local e a igreja do ministério e as igrejas do Rio de Janeiro, da Tijuca e do Brasil, do mundo, seja fascinado pela beleza de Jesus. Essa tem sido a minha oração. Amém. Amém. Meus amigos, é isso. Foi esse nosso bate-papo sobre adoração. Deixa um like aí, manda pra alguém que tem esse assunto, né? E, cara, se você não mandar pra ninguém, Deus tá vendo, hein, mano? É, Deus tá vendo. está vendo. Mas deixa um comentário aí que você achou. E, Aí cara, a gente vai usar aquela música de vingança, né? pra usar. Cuidado com essas músicas que você ouve, mano. Pelo amor de Sim, Deus, por cara. favor, mano. Lê a Bíblia, mano, Lê a pra você não Bíblia. cair em besteira, tá bom? E é isso, meus amigos. Até a próxima. Até a próxima.